Olá, querido do Senhor, a paz, que essa tarde seja de grande bênção na sua vida, amém? Eu sou Melissa Lopes, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Bom Clima, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, Ministério do Pastor Luzimar Pogianella. Nós estamos localizados ali na Rua Paracatu, número 299, e é um prazer se nós tivermos você ali conosco, amém? Em um dia desses, se você tiver desejo de estar conosco ali, você é muito bem-vindo. E eu queria estar conversando com vocês hoje a respeito de algo assim muito importante que muitas pessoas não entendem, que é a respeito de como o Senhor nos vê, como é a visão de Deus acerca de nós, né? Porque a gente confunde muito isso, a gente pensa que o Senhor Deus, ele nos vê da mesma maneira que nós nos vemos. E isso não é verdade. A visão que Deus tem de nós, ela é diferente da visão que nós temos, porque nós enxergamos o exterior, nós enxergamos apenas a aparência, mas o Senhor não. O Senhor Deus, ele enxerga o nosso interior, as nossas intenções, ele enxerga o nosso coração, ele enxerga o que vem por dentro, né? Ele vê o que está dentro de nós. Então eu queria demonstrar isso para você, biblicamente, né? E através da história de dois personagens muito conhecidos na Bíblia, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é Saul, o primeiro rei, né, de Israel, e Davi, o seu sucessor, né? Davi, aquele que lutou contra o gigante Golias e o venceu. Com certeza você já ouviu falar, né? Então, eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí e você quiser acompanhar comigo o texto, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do verso 22, a gente tem um pedacinho do que eu quero contar para você sobre a vida de Saul, tá bom? E aí eu vou ler e vou contar para você. Diz assim o texto, olha. Porém Samuel disse: E tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então a gente vê aqui que Saul, ele é rejeitado por Deus como rei. E ele é rejeitado por Deus exatamente porque ele rejeita a palavra do Senhor. Ele rejeita a palavra de Deus. Deus dá uma ordenança para Saul e Saul não cumpre a ordenança de Deus. E não é uma vez só. Saul, ele é desobediente e teimoso. Então o Senhor, ele dá as ordenanças para Saul e Saul segue fazendo a vontade dele, segue fazendo conforme ele mesmo quer fazer e não segue as orientações de Deus. E por isso Deus o rejeita. E aí Saul demonstra um falso arrependimento, um arrependimento momentâneo. E aí ele então faz uma oração, ele se arrepende momentaneamente, ele pede ao profeta Samuel que ore por ele. Samuel era então um sacerdote. Ele pede então ao profeta Samuel, que seria como
um pastor hoje, né, que ore por ele. Só que Saul não abandona essa vida de desobediência, essa vida de obstinação, essa vida de teimosia diante de Deus. Ele não abandona. Ele continua praticando a vontade dele ao seu bel prazer, até que chega um ponto em que Deus o rejeita, porque Deus vê que o coração de Saul está terminantemente perdido, não tem condição de recuperar, porque a vontade de Saul é fazer o que ele quer, não é fazer a vontade de Deus. Então Deus o rejeita como rei. E aí Deus manda Samuel se ungir um novo rei. Tá lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 16. Diz assim, ó: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então o Senhor fala com Samuel, o profeta e sacerdote: até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ficar rogando por ele, sabendo que eu o rejeitei, porque ele tem um coração obstinado, ele tem um coração perdido, e você, sabendo disso, você continua ainda sentindo pena dele? Até quando? Vai, se apruma, se arruma, dá o seu jeito, porque eu me provi de um rei entre os filhos de Jessé. E aí então Samuel vai até a casa de Jessé para poder ungir um novo rei, porém ainda sem Saul saber. Porque se Saul soubesse, com certeza mandaria matar Samuel, né? Ele ainda era o rei. Mas Samuel, então, ele enche um chifre de azeite, naquela época era assim, né? Os reis eram ungidos, e aí ele vai até a casa de Jessé para poder ungir um dos filhos de Jessé como novo rei. E é uma passagem tão linda, porque é aí que a gente descobre como é que Deus nos vê. É nessa passagem que Deus manifesta para Samuel, Deus mostra para Samuel, o profeta e sacerdote, como ele nos enxerga. É linda essa passagem, olha só, tá lá em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo. E sucedeu que entrando os filhos de Jessé, Samuel viu a Eliabe, o mais velho, o filho primogênito de Jessé, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porque Eliabe era grandão, Eliabe era forte, era um homem que já estava no exército, então ele era um homem de aparência, era um homem fortão, um homem com aquela cara de guerreiro, com aquela cara de bravo, de mal, de que era mesmo, sabe, aquele que pega estraçalha. Eliabe tinha essa aparência, né, de homem forte, guerreiro. E aí logo Samuel olha a aparência de Eliabe e fala assim: nossa, com certeza é esse que Deus escolheu, com certeza é. Mas aí o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha que lindo! O Senhor vê o interior, o Senhor vê o que vai por dentro do homem, o Senhor sonda os pensamentos do homem, o Senhor conhece o que se passa aqui no coração, no pensamento, o Senhor sabe o que vai aqui dentro e não só a aparência que a gente consegue ver.
E aí o Senhor rejeita os 6 filhos mais velhos de Jessé e escolhe o filho mais novo, que é justamente o filho mais bonitinho, mais jeitosinho, que não tem aparência de mal, que é ainda um rapaz, ainda adolescente, ainda praticamente um menino, né, de boa aparência, ruivo, todo cheio de sardinhas no rosto, né, gentil, educado, apacentando as ovelhas do pai, que era o serviço mais humilde da casa. E aí, quando ele entra na casa, o Senhor diz: é esse aí, esse é o que eu escolhi. E quem era esse? Davi, era Davi. E Davi é então ungido rei de Israel, naquele momento, perante os seus irmãos e perante o seu pai. Olha que história, né? Que coisa. Então nós temos o seguinte, a história de Saul é essa. Saul é ungido rei, mas por conta dos seus pecados, por conta da sua obstinação, conforme diz aqui a Bíblia, por conta da rebelião do seu coração contra Deus, contra as instruções de Deus, né? Por conta da sua desobediência, da sua teimosia constante e por conta dele permanecer no erro e não atentar para se corrigir, para obedecer a Deus, ele é então rejeitado por Deus. Eu fico pensando o seguinte, se fosse na nossa justiça de hoje, com certeza, e nós fôssemos comparar Saul e Davi, com certeza Saul seria absolvido na justiça dos homens, porque Saul não pecou em nada dentro da justiça dos homens. Se nós fôssemos analisar dessa maneira, porque Saul, ele peca contra as orientações de Deus, e na justiça do homem, não obedecer a Deus não é crime. Na justiça dos homens, não é crime você não querer obedecer a Deus. Com certeza, Saul seria absolvido pelos homens, Saul seria justificado. Mas não tem nada demais em não querer obedecer a Deus. E aí ele seria absolvido tranquilamente. Agora, Davi, quando ele é ungido rei e ele assume o poder, e ele só assume o poder depois que Saul efetivamente morre. Ele não tem nada a ver com a morte de Saul. Davi, muito pelo contrário, Davi protege Saul até o último minuto, todos os minutos que ele pode, ele protege Saul, ele guarda a vida de Saul, guarda o trono de Israel para Saul em todos os momentos. Muito pelo contrário, é Saul quem tenta matar Davi de todas as formas possíveis, mas após a morte de Saul, Davi, ele é recebido então no trono como rei, e ele começa a reinar, e ele vai reinar, e ele é um bom rei. Só que, como todas as pessoas na face da terra, ele é humano e ele está sujeito a todo tipo de falha e pecado, e Davi então comete um pecado gravíssimo. Um belo dia, Davi está passeando no jardim do seu palácio, né? No jardim suspenso do seu palácio, e lá do jardim suspenso ele vê uma mulher muito bonita se banhando, e ele fica encantado com aquela mulher. Ele manda trazer aquela mulher e ele dorme com aquela mulher, e aquela mulher é a esposa de um dos seus soldados mais fiéis do seu exército, e ele, não vendo solução para resolver esse problema, porque em virtude dele ter dormido com essa mulher, ela engravida, ela fica grávida, e o soldado está em batalha, ele não está em casa, ele está na guerra.
Ele manda chamar esse soldado para casa e o soldado vem, mas ele não entra em casa e ele diz: os meus companheiros estão em batalha, eles estão morrendo todos os dias e eu não posso entrar na minha cama entrar na minha casa e desfrutar da companhia da minha esposa na minha cama enquanto os meus companheiros morrem no campo de batalha. E então Davi comete algo terrível, além do que ele já tinha cometido, que era ter dormido com a esposa de um dos seus soldados mais fiéis, que é chamado Urias. Ele pega e escreve uma carta, isso está registrado lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Ele então escreve uma carta para Joabe, o seu capitão da guarda, e diz assim: olha, coloca Urias na frente de batalha para que seja alvejado e morra. Davi então comete um assassinato. E aí, se a gente continuar nesse raciocínio que a gente estava aqui, pela lei dos homens, um assassinato é algo que os homens não perdoam, não é verdade? Pela lei dos homens, um assassinato é punido. E Davi, com certeza, se fosse julgado pela lei dos homens, seria culpado. Aí eu fico pensando para você, e Deus? Como é a justiça de Deus? Será que ela é igual a dos homens? Será que Deus vê como os homens veem? Porque na justiça dos homens, Saul seria absolvido e Davi seria julgado e condenado. Mas não é isso que acontece na Bíblia, no julgamento de Deus. É o contrário. Saul é rejeitado por Deus e Davi é absolvido. Sabe por quê? Deus não vê como vê o homem, não é assim que a gente leu? Deus vê o coração, Deus vê o que está aqui dentro. Deus sondou o coração de Saul e viu que o coração de Saul estava perdido. Ele viu que o coração de Saul estava obstinado e não tinha jeito de voltar atrás. Não tinha como salvar o coração de Saul. Ele estava disposto a continuar pecando contra Deus. Ele estava disposto a permanecer no erro. Então Deus o rejeitou. Mas quando Deus sondou o coração de Davi, depois do seu pecado, o Senhor encontrou um coração absolutamente arrependido, entristecido. Aqui, no livro de 2 Samuel, quando o profeta Natã, ele confronta Davi, as palavras de Davi são de tristeza. Assim disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, dei motivo ao Senhor para que ele se irasse contra mim. Davi reconhece o seu erro. Davi se entristece profundamente. Ele se veste de pano de saco. Ele deixa de comer durante dias. Ele deixa de beber durante dias. Ele jejua. Ele passa a noite em claro, orando, pedindo a Deus perdão por aquilo que ele havia cometido. Sabe por que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Não é porque Davi nunca pecou, é porque Davi sempre se arrependeu. Davi sempre reconheceu os seus erros diante de Deus. E por isso Deus sempre o perdoou. É assim que Deus te vê. É assim que Deus sonda o seu coração. Como está o seu coração diante do Senhor hoje? Você tem um coração obstinado
um coração propenso ao erro, disposto a permanecer no erro, ou você tem um coração quebrantado e contrito, ou você tem um coração arrependido, disposto a clamar a Deus pelo perdão, disposto a pedir ao Senhor que tenha misericórdia de você e te perdoe por tudo aquilo que você sabe que é errado e que você não quer fazer, mas quando você vê, você já fez. Se você tem um coração arrependido e quebrantado diante do Senhor, tem esperança para você. O Senhor olha para você, sonda o seu coração e Ele sabe das suas intenções. Há esperança para você. Entendeu? O Senhor, Ele não nos vê com os olhos dos homens. O Senhor nos vê com os olhos do coração. O Senhor sonda o nosso coração. Querido, arrependa-se dos seus pecados. Clame pelo perdão de Deus. E Ele está pronto a estender as suas mãos para você e te tirar, seja lá de onde quer que você esteja. Entende? O Senhor se importa com você. Deus se importa com você. Ele não desiste de você em tempo algum. Ele quer o seu bem. Ele quer estar com você, partilhar o seu dia a dia, a sua vida. Confie em Deus. Ele tem mais bênçãos a cada dia para te dar. Eu termino por aqui e deixo para você o meu abraço e um desejo de uma semana rica de bênçãos e de vitórias na presença do Senhor, tá bom? Fica com Deus.